o nosso segundo simpósio. Nós já fizemos o primeiro no ano passado, na Associação Médica. Esse ano nós vamos fazer no Teatro da Federação Espírita, que cabe mais pessoas, 400 pessoas, né? Muitos expositores do sul do Brasil, né? Já está com mais ou menos completa a programação, estamos só burilando algumas coisas. E mais ou menos 2, 3 meses antes do evento a gente vai começar a soltar certinho todos os detalhes do evento. Então, essa data é importante, vai ser uma sexta-feira à noite, né, das 19 às 22 horas, e um sábado das 8 horas da manhã até as 18 horas, 17h30 horas do sábado, né, nós encerramos. Então vai ser um evento bastante importante, porque muitas pessoas com muita experiência de trabalhos práticos, né, com pacientes terminais, pacientes com câncer, drogas, uma série de coisas com bastante atualizado para nós. Então, dados esses exemplos, ainda dos nossos expositores, tem um expositor nosso que não para de escrever, acho que o Chico Xavier está influenciando ele, né, o Marlon, né? Esses dias ele tinha um livro, agora ele me mostrou aqui uma pilha de livros, estou até vendo se é tudo dele mesmo, porque estou achando muita coisa para um rapaz tão magro e tão pequeno, mas é dele. Mas os livros do Marlon, ele está só divulgando Os Espíritos da Alma, acho que vocês já conheciam, o do Joana de Anjos aqui, Refletindo a Alma, Cultivando as Emoções, já no simpósio passado foi lançado, e agora, talvez o mais novo, né, Marlon, Diálogo Fraterno, né? Então, gente, aí quem tiver a fim de estudar, né, 4 livros de boa estrutura aí, para vocês poderem começar a entender um pouco dessa parte toda de entender o ser humano. Dadas estas explicações, nós vamos fazer a nossa oração para fazer a nossa abertura. Vamos pedir para o Manuel fazer a nossa oração de abertura, para nós passarmos para os nossos expositores de hoje. Meus irmãos, nós que chegamos desse torvelinho incessante da vida lá fora, que aportamos nesse ambiente de paz e de estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto para rogar a Ti, Jesus, Mestre incomparável de nossas vidas, que nos envolvas na Tua paz e na Tua luz. Abre o nosso coração e o nosso espírito para as lições deste dia. Somos almas pequeninas que ainda nos arrastamos pelo chão da vida, onerados pelos débitos do passado. Ajuda-nos a reerguer-nos das nossas iniquidades e baixezas, para que com nossas palavras, ações e pensamentos, possamos revelar-te a todos, possamos honrar-te e merecer-te. Guia nossos passos, Senhor, por este caminho tão difícil dos dias de hoje. Guia o nosso barco nesse mar tormentoso, para que possamos ter um rumo, para que não encalhemos nossas vidas nos bancos de areia, não nos choquemos contra os rochedos das ilusões, e que este farol luminoso que és Tu possa levar nosso barco a este porto venturoso, que é a iluminação íntima de cada um de nós. O reino de Deus
que tu querias, que só existe dentro de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por mais a renovação deste ensejo, nesse nosso trabalho, aqui nesta casa, promovido pelos companheiros da AME, para que nós possamos perseverar sempre, para que esta inquietude, esta fome, esta sede pelo conhecimento, pelo estudo, possa realmente se manter sempre viva dentro de nós. Envolve-nos, Senhor, no teu carinho, preserva-nos de toda a maldade do mundo e faze de nós instrumentos do teu amor entre os homens. E com tua permissão e com a permissão de Deus, nós damos por abertos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Esses dois eram profundamente depressivos, não à toa que morreram com 21 anos apenas. Álvares de Azevedo, naquela época, um dos românticos na poesia brasileira, ele tinha muitos poemas na base, assim, lembranças de morrer, se eu morresse amanhã. Então, caracterizando essa situação em que os depressivos estão presentes em todos os segmentos. Eu trouxe, antes do meu desastre, que eu derrubei água em cima do que eu tinha trazido, mas eu trouxe duas reportagens recentíssimas. Uma é da Isto É, essa última que mostra o Delcídio, até que enfim entregando os mandatários, que pelo jeito não vai dar muita coisa, mas enfim temos que lutar pensando que vai dar. Mas no meio da revista há uma reportagem muito interessante que diz o seguinte, que com o advento do Zika vírus, e o Tristão pode confirmar com o obstetra, que o número de mulheres depressivas pós-parto ou em fase gestacional, que era ao redor de 10%, hoje está ao redor de 30%, por causa do Zika vírus. Que as mulheres hoje engravidam e ficam extremamente preocupadas, estressadas, depressivas, na expectativa do que virá. Então, se a depressão pré e pós-parto já era problemática com 10% das mulheres, hoje esse número está em 30%, um número altíssimo. E há também uma reportagem de 15 dias atrás que apareceu nos meus olhos, da Folha de São Paulo, em que eles mostram nessa reportagem, que está toda molhada ali, o alto índice de suicídio em jovens mulheres, principalmente em São Paulo, dizendo que de 4 anos para cá, ou vamos dizer assim, eles têm um levantamento maior, que é um trabalho que eles fazem com jovens, que de 2002 a 2012, houve um aumento de 40% no número de suicídio em jovens, de 15 a 37 anos. De 15 a 37 anos. Então vocês vejam que 40% é um número muito grande. E hoje nós estamos vivendo uma época de muita ansiedade, de muito estresse. E o estresse e a ansiedade caminham junto com a depressão. Tanto que nós médicos, quando vamos tratar uma ansiedade, nós usamos quase sempre a mesma medicação antidepressiva para a medicação anti-ansiosa, que as duas têm, como explicarei depois, praticamente os mesmos caminhos fisiológicos. Então, a coisa funciona dessa forma. De uma forma tão grande que na década de 90, a Organização Mundial de Saúde, ela, vamos dizer assim, ela marcou a década de 90 como a década do cérebro. Passada essa fase, eles não ficaram contentes, falaram, não está certo. Vamos decretar o século XXI como o século das doenças do cérebro. Então, esse século vai ser realmente, já é, o século das doenças do cérebro. Quer sejam elas depressão em primeiro lugar, ansiedade, estresse e as outras doenças mais que vêm atrás disso tudo. Em todas as faixas. Em todas as faixas. Não é somente o velho que é depressivo, mas são todos depressivos. Então, sobre isso é que eu vou falar alguma coisa e será completado depois por um assunto como realmente eu vou aprender um pouco mais, porque depois, como eu disse a vocês, que eu passei por esse caminho do interior, em que fui médico e tantas pessoas faleceram,
eu procurei me inteirar muito do assunto. Então esse é um assunto do meu dia a dia e é um assunto que eu espero que vocês aproveitem alguma coisa. Depois nós ficaremos à disposição para perguntas que vocês porventura queiram fazer. Bom, isso aqui já deve ter lido, ou visto, conversado, já foi falado, mas Albert Schweitzer, um grande médico, prêmio Nobel da Medicina, além de tudo era um tanto filósofo, deixou várias frases feitas. E uma delas que eu considero muito importante é essa daqui, que a tragédia da vida não é quando o homem morre. Morreu, desencarnou, foi para onde tivesse que ir. A tragédia é quando morre algo dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo, homem ou mulher, né? Porque você pode ser um vivo, mas um morto ambulante. Você pode ser vivo, digamos assim, segundo a medicina, mas você já não tem mais, digamos assim, graça na vida. Às vezes você perde o sentido, a graça do viver. Então, sobre isso que ele quis dizer, e é sobre isso que versa a nossa aula de hoje. Mas antes de começar, eu vou ter que fazer uma explicação para que vocês entendam realmente como funciona essa questão de depressão, de tristeza, porque não é qualquer tristeza que é depressão. Porque se nós pensarmos que a pessoa está triste, já está depressiva, a gente tinha que pôr fluoxetina na caixa d'água da cidade. Porque tristeza, aborrecido, está todo mundo. Então vai lá na caixa d'água, é muito mais fácil e enche, todo mundo toma. Então nós temos que diferenciar o que é depressão do que é tristeza. Eu vou ficar aqui. Eu não sei se eu estou atrapalhando, esse gráfico é importante que entendam. Tá bom aqui? Hã? Tá bom. Então vamos entender assim, o que é o humor normal? O que é o normal? Normal é o normal. Então você veja, você está meio triste, por exemplo, aqui você está meio para baixo, o Corinthians perdeu. Vou falar baixo que ele está jogando agora, exatamente agora, não deve perder, mas vamos supor, hipoteticamente. Então, seu time perdeu, brigou com a namorada, seja o motivo que for, você está aqui. No outro dia seu time ganha, você ganha um dinheiro, você fica mais aqui. No outro dia brigou com um filho, namorada, sei lá, marido, baixou um pouquinho. Mas você não sai da faixa normal. Você tem uma resiliência, uma força de sair aqui um pouco baixinho, depois você se alegra, mas você não sai daqui. Então isso é o comum. Isso é o comum que nós temos em nossas vidas. No caso depressivo, nós estamos abaixo da linha da tristeza. Nós temos várias condições aqui. Podemos ter uma depressão mais leve que nós não subimos, nós ficamos sempre naquela situação que a gente não melhora. Essa depressão mais leve, às vezes, se confunde ou se chama de distimia também. Eu vou explicar isso depois. Ou a pessoa está um pouco mais afundada, mais para baixo, temos uma depressão moderada, eu vou explicar depois. Ou quando a pessoa realmente está numa depressão maior, com um risco muito grande de suicídio. Aqui, os cuidados têm que ser muito grandes. Por quê? Qual a consequência maior da depressão, além da perda da qualidade de vida? Por que a perda da qualidade de vida? Porque quem está depressivo não tem graça em nada, não vê graça em nada, não vê alegria, não vê disposição, pode estar em Paris e não está bem. Inclusive, há uma frase de Proust, que eu gosto muito de citar, minhas filhas conhecem, que ele dizia assim: não basta você mudar a paisagem, você tem que mudar seus olhos. Porque você pode estar em Paris, pode estar em Miami, Disney, mas se você não está bem, não adiantou nada você mudar a paisagem, seus olhos não mudaram. Você tem que mudar seus olhos e a maneira de ver a vida, de ver as situações, senão não adianta. Voltando aqui, então nessa depressão maior é onde a fase maior do suicídio, que é a consequência pior, nefasta de uma depressão. E para cima do humor normal, nós temos o que nós chamamos de mania. Antigamente, talvez muitos de vocês ouviram falar na psicose maníaco-depressiva. Hoje chama-se distúrbio bipolar. Por que distúrbio bipolar? Porque a pessoa está numa depressão, de repente passa pela faixa normal e está lá, alegre, totalmente fora de si, às vezes, né? E aqui vai variar, ela pode ter uma hipomania, uma mania total, vai depender do grau de alteração que essa pessoa tem. A pessoa quer gastar muito, é faladeira, é uma pessoa totalmente diferente. Isso dura um tempo, a pessoa passa por ali e depois desce de novo. Então fica oscilando entre uma mania, que é uma fase eufórica, digamos assim, e também a fase depressiva.
Estou escutando bem? Não sei se eu estou me enquadrando com o microfone aqui. Entenderam bem isso daqui? Isso daqui é parte fundamental da nossa aula de hoje. Se nós entendermos isso, nós vamos ver que há depressivos e há tristes. São diferentes. Bom, mas para entendermos, em 2005 era a 4ª causa de incapacitação de todas as doenças. Em 2020 será a 2ª causa de incapacitação, falta de trabalho, no trabalho, faltas em geral. Então vocês vejam como progressivamente essa doença está chegando, cada vez mais. E a prevalência? Na comunidade em geral, de 15% a 20% já. Essa estatística é um pouquinho antiga ainda, mas já está chegando quase a 20% de quase todas as pessoas caminhando para um estado depressivo. Para aquele velho asilado no hospital, que, digamos assim, um pouco abandonado ou muito abandonado, chega a 50% de uma população de um asilo são depressivos. E, para variar, mais mulheres que homens. Eu brinco nas aulas que, tirando as doenças de próstata, a mulher tem tudo mais que o homem de doença. Tudo que tiver, a mulher tem mais. Entendeu? Então, para não fugir do padrão, aqui também tem mais mulheres que homens depressivas. Também tem um detalhe, que eu até levo isso, querendo julgar isso, pelo seguinte: por que será que tem mais mulheres depressivas? Eu penso também porque as mulheres procuram mais o médico, procuram mais o psicólogo. Porque o homem é danado para ir no médico. Se a mulher não empurra, ou se não faz algum esforço para o homem ir, ele não vai. E talvez porque ela vai mais, talvez apareça mais. Talvez a estatística seja assim. Bom, então vamos entender os critérios para nós entendermos a depressão, porque tem que ter um critério. Porque senão, como eu disse há pouco, qualquer tristeza é depressão. Então, todo mundo é depressivo? Não é bem assim. Então, nós temos que ter presença de pelo menos 5 dos sintomas relacionados pelo menos 2 semanas, quase todos os dias, na maior parte do dia. Então, o que quer dizer isso? Nós temos que ter, do que eu vou apresentar aqui, nós vamos ter que ter 5 desses daqui, sendo que um deles tem que ser ou humor deprimido, ou diminuição ou perda do interesse ou prazer, que nós chamamos de anedonia. Vou explicar. O humor deprimido é aquilo que eu falei, está abaixo daquela linha. A pessoa está triste, está aborrecida, a pessoa não quer saber de nada. E a anedonia é quando a pessoa perdeu interesse nas coisas, perdeu o prazer de comer, o prazer de viajar, o prazer de ver as coisas bonitas da vida, de ver um passarinho cantando, quer matar o passarinho, sei lá. Enfim, essas coisas todas que a pessoa não quer mais saber. Acompanhado disso, vocês vejam, pode ter perda ou ganho significativo do peso sem estar de dieta. O depressivo pode ganhar peso, como pode perder peso. Pode ter insônia ou hipersônia, ou não dormir, ou dormir demais. Quer dizer, nós estamos vendo que pode ser as duas coisas. Pode ganhar peso, pode perder peso, também pode ter muito sono e ter pouco sono. Isso é muito importante quando você vai medicar. Porque tem medicações antidepressivas que dão mais sono, tem medicações antidepressivas que dão menos sono. Então você tem que saber como a pessoa está para dar a medicação correta. Agitação ou retardo motor, aquele que vai lentamente e às vezes confunde um estado depressivo, e a gente vê muito isso na prática, com demência, por exemplo. Porque a demência também, a pessoa está fora, confuso, depressivo às vezes fica também. Cansaço, perda de energia, sempre cansado, desanimado. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada. Pô, a guerra lá é por culpa minha, puta, estão morrendo lá no Iraque, eu que sou culpado. Sabe, umas ideias malucas que acham que essa culpa é dele. Tem o petrolão, minha culpa, às vezes. Pena que alguns não tenham isso, né? Tivesse sentimento de culpa real, né? Capacidade diminuída de pensar ou se concentrar ou tomar decisão. Aqui é uma questão muito séria. Uma das causas de falta de memória, digamos assim, é a depressão. Isso é um assunto muito sério. Quais são as causas maiores de depressão, fora a falta de atenção? Depressão e ansiedade. Quem está deprimido ou ansioso raramente tem uma boa memória. E ideação de morte e suicídio. Ah, a vida não dá mais, quero morrer mesmo. Começa a dar sinais. Lá onde eu morava, por exemplo, morria tanta gente enforcada, que corria-se lá a história que quando fosse comprar corda, tinha que passar pelo médico, para ver se podia comprar corda mesmo.
senão a pessoa usava para outros fins. Então, ele ia lá no consultório e falava: doutor, seu João, o seu Hans pode comprar a corda? Examinar, ele pode. Não, esse não pode, perigoso, porque o grande número de enforcamentos é uma coisa fantástica. Bom, então a depressão pode ocorrer em 3 níveis. Quando ela é leve, a pessoa sofre com sintomas e diminui seu rendimento, mas com grande esforço consegue manter suas atividades sociais e seu trabalho. Ela está depressiva, não está àquela disposição, mas está levando, vai levando. Na moderada, ela conduz já ao isolamento. A pessoa falha em seus compromissos, pode faltar ao trabalho e evita ocasiões de fazer contato social. Aquela pessoa que se recolhe, aquela pessoa que fica quietinha, não quer saber de ninguém, não quer saber de nada. Ou a forma profunda, que é a forma muito grave, nos quais o paciente geralmente abandona qualquer tipo de atividade, isola-se totalmente e permanece sentado ou deitado sem reagir a nenhum estímulo. Então a pessoa parece que já morreu. Não foi chamado ainda pelo Comitê Celestial, mas ele está ali, esperando algo que ele quer que venha logo. E nós sabemos muito bem, um pouco com esse espiritismo, estou aprendendo ainda, espero conhecer mais, a pessoa quer morrer de uma forma que não deve. Que eu sempre digo a vários pacientes que eu atendo assim: a gente deve morrer o dia que o Comitê Celestial chamar. Ninguém pode antecipar a sua morte. Se nós morrermos é porque chegou a nossa hora. E a nossa hora não somos nós que definimos. Jamais. Bom, e quais são outras manifestações que acompanham o estado depressivo? A dificuldade de concentração e realização, até para tarefas triviais. A pessoa já não tem vontade, já não faz aquilo que fazia normalmente. Quase sempre a tentativa de alegrar um deprimido provoca ainda mais irritação e mal-estar. E aqui é uma coisa importante que eu vou falar. Tratar depressivo não é tratar com tapinha nas costas. É muito comum a família, amigo, deixa disso, rapaz, deixa de ser tonto, mas você tem que sair, você tem que ir lá, vamos aí, vai, ânimo aí. Isso só irrita o depressivo. Pois ele pensa: o cara não está vendo que eu não estou legal? O cara não está vendo que eu estou mal? O cara não está vendo? Fica aí me incomodando, me enchendo o saco aí para ir sair, eu não quero. Mas vamos lá, deixa de ser tonto. Isso só irrita, isso só atrapalha o tratamento, só atrapalha aquela pessoa. Você não está trazendo bem nenhum ao depressivo. Opa! Fugi. O que eu fiz? Acho que eu me empolguei. Tá, aqui. Tá, tem dificuldades para dormir, mas é capaz de passar o dia inteiro na cama. Não dorme, mas fica lá prostrado. A vida parece sem motivo ou objetivo, já falamos disso. Não consegue tomar pequenas decisões, muitas vezes mínimas. Será que eu vou almoçar agora, vou almoçar depois? Não tem vontade de ver as pessoas. Não quer saber. Se isola e esse isolamento social leva a isso. Já na terceira idade, que é uma fase que a gente atende muito, tem outros sintomas que acompanham também: dor de cabeça, afastamento do convívio social, confusão e perplexidade, e aqui confunde muito com demência. A pessoa fica confusa, não está lembrando das coisas. Se não tiver um exame perfeito, a pessoa acaba não entendendo, achando que pode ser um estado demencial. Pessimismo, lamúria: a vida não tem mais nada para mim, o que eu vou fazer isso? Eu vou morrer logo mesmo, para que eu vou começar esse projeto novo? Por que eu vou começar isso? Para quê? Então tá. Diminuição ou perda da libido, sexo aqui morreu, esse morreu mesmo, né, antes da pessoa. Aparência descuidada, se é o homem barbudo, sujo, a mulher muitas vezes suja, com roupa inadequada. Face tristonha típica, é aquela face tristonha que tem no teatro, não tem a tragédia e a comédia, aquela boca, né, vamos dizer assim, tipo U invertido. Hostilidade, fica agressivo, chora por qualquer coisa e anda com a postura encurvada, digamos assim, olhando para o chão. Então esse é típico muitas vezes de um velho ou uma velha depressiva. Agora nós vamos falar da distimia rapidamente, que se confunde, e muitas vezes alguns autores chegam até a dizer que a distimia e a depressão leve, elas têm praticamente a mesma forma de ser. Tem suas diferenças e isso a gente vai ver. Distimia é uma depressão crônica mais leve, que costuma se manifestar ainda na infância.
A pessoa com esse problema é comumente considerada baixo astral, melancólica, alguém só vê o lado negativo das coisas, no estilo, ó a vida, ó o azar. Lembra que tinha uma personagem, né, do desenho aqui lá? Só que essa, na verdade, só que está doente, na verdade. Em geral, quem sofre de distimia tem autoestima baixa. Isso é muito comum. Muito comum, porque é de história longa, como eu disse ali, começa na infância, são aquelas pessoas, aqueles jovens, vamos na balada? Acho que não, hein, não sei o quê, mas vamos lá, rapaz, vamos fazer tal coisa? Pô, pois é, sabe? Então, aquelas pessoas que realmente não têm o entusiasmo da juventude, não têm entusiasmo pela vida. E é muito comum. E é uma história longa, e a pessoa já incorporou aquilo. Muitas vezes a pessoa nem perde isso, já incorporou e vai levando. Bom, e quais são os fatores de risco de suicídio no idoso? Porque suicídio, como eu disse a vocês, é um assunto que eu tive que encarar muito. Eu atendi muitas pessoas antes e no ato, porque eu tinha que atestar, eu era o único médico, eu tinha que ir lá atestar o óbito daquela pessoa que se suicidou. E é uma cena horrorosa, é uma cena horrorosa. Normalmente, as pessoas anunciam que vão, vamos dizer, se suicidar, pelo menos na região. A família ficava empolvorosa, e todo mundo escondia corda, corrente, fazia de tudo. E a pessoa, quando estava afim, e era a pessoa que estava bem, ia no consultório, conversava, se relacionava, você nem percebia, vamos dizer assim, que ela estava tão depressiva ao ponto de fazer a besteira como fez, né? Tem países que os políticos, quando se envergonham, suicidam. Acho que devia pegar moda no Brasil. Acho que até o espiritismo, vamos dizer, liberaria, né? Não, esse daí esse daí não teria tantos pecados depois, sei lá. Bom, enfim. Então, esses fatores do idoso levam ao risco de suicídio. Perda, quais são isso? Perda ou diminuição da independência para atividades da vida diária, principalmente por doença clínica incapacitante. E aqui eu faço um alerta a todos nós aqui que temos saúde. Nós não entendemos, nós não sabemos realmente como é ficar incapacitado. Experimente ficar um dia machucado, não poder trabalhar, não poder fazer movimento, como é difícil. Agora imagina uma pessoa que vai ficar sempre sem poder se movimentar, seja consequência de um AVC, seja consequência de alguma doença, de um trauma, seja lá o que for. A pessoa acaba ficando depressiva e o risco de suicídio aumenta. Abandono familiar, isso é muito sério. Sofre muito o idoso, a idosa, com a falta da família próxima dele. Aquele idoso que sente assim, pô, eu dei tudo para os meus filhos, eu fiz tudo, pô, nem liga, nem passa, nem fala comigo. Isso é tão comum, isso é muito comum. Quando muito telefona, ô mãe, ô pai, tá tudo bem aí? Tá. Se eu começar a falar, ele desliga. Então tá bom. Eu passo um dia eu passo, tá bom, passe. Que eu vou fazer o quê, né? E a vida é assim. E luto, né? Que o luto é uma coisa muito séria na terceira idade, porque a pessoa perdeu seu companheiro, a pessoa perdeu filhos, uma série de pessoas ao seu redor que representam muito e pode realmente ter um sentimento desse, de depressão, e falar, minha vida não adianta mesmo. A desesperança, né? A falta de fé, de sentido na vida. Pra quê? Vou morrer mesmo. Já perdi, já foi embora meu pai, minha mãe, meu tio, eu estou aqui sozinho. Porque uma coisa importante que eu sempre digo, que o idoso, ele é um perdedor e é um sobrevivente. Ele é um perdedor porque perdeu pai, mãe, tio, irmão, esposa, às vezes perdeu filhos, mas ele está sobrevivendo. Mas teve muitas perdas nesse caminho. Comportamento autodestrutivos indiretos. Por que eu vou tomar esse remédio para pressão, para diabetes? Eu vou morrer mesmo, você não faz nada. Então, indiretamente, ele recusa um tratamento que pode ser fatal para ele. Fator econômico, né? O cara se aposenta achando que vai ganhar uma fortuna, não ganha aquilo, ele tem que pagar uma porção de coisa. E o fator econômico na terceira idade é muito importante. Isolamento social e menor rede de apoio. Acaba se isolando. Nós não temos, infelizmente, uma situação da prefeitura, órgãos públicos dar uma assistência às pessoas e a coisa fica assim. Fatores etiológicos. Vou ser mais breve, senão corto meu tempo, meu amigo lá. Fatores etiológicos. Perda neuronal e diminuição dos neurotransmissores. Essa é a explicação científica que eu vou brevemente falar para vocês. A genética, pai, mãe, as perdas, né? Luto, dinheiro, atualmente emprego. O Brasil está sendo um país de desempregados. Quer dizer, a pessoa tem 1000 coisas para pagar, desempregado,
ele fica no desespero, não pode fazer as coisas pela família, ou ele mata, ou ele rouba, ou ele se mata. Gestação, pré e pós-parto, acabamos de falar agora sobre isso. Doença física incapacitante ou dolorosa, a pessoa tem muita dor, é incapaz, pensa em morte. Medicações, álcool e drogas, que eu vou falar rapidamente. As drogas que podem desencadear: álcool, analgésico, principalmente derivados da morfina, anticonvulsivante, tipo aqueles fenobarbital e dantal da vida, antihipertensivos, principalmente esse alfa-metildopa, que os obstetras gostam muito de usar, que é o melhor, inclusive, para hipertensão gravídica, né? Mas ele causa uma depressão muito grande se for usado em outras fases da vida. Aqui, rapidamente, as pessoas têm uma mania, o tempo meu e do cristão era o Stugeron, que todo mundo usava à vontade. Hoje é o Vertix, Vertizine. Essas drogas, elas têm uma validade se você usar por curto tempo. Serve para tontura, serve para tanta coisa. Eu não vou entrar aqui para não tomar o tempo, mas o médico é o grande culpado. Todo mundo tem labirintite. Qualquer tontura é labirintite. A labirintite é coisa rara, não é coisa comum. Ah, estou com labirintite. Qualquer tontura. E vai tomar essas porcarias que no passar do tempo leva a depressão ou Parkinson. Doença de Parkinson causada principalmente por essas duas drogas. Remédios para o coração, estimulantes, anfetamina, que era muito usada para emagrecer, tantas fórmulas, que a pessoa tomava, aquelas fórmulas malucas, emagrecia, parava de tomar e engordava. E nessa fase acabava desencadeando corticosteroides e muitos tranquilizantes. E doenças tipo lúpus, artrite reumatoide, anemia, desnutrição, insuficiência cardíaca, infarto. Infarto leva muito à depressão, doenças infecciosas, várias delas, hipotiroidismo, diabetes, câncer de uma forma geral, quase todos os cânceres levam à depressão. E aqui o derrame, 50% das pessoas que têm derrame são depressivas, naturalmente. Doença de Parkinson, demência e tal. E doenças incapacitantes em geral. Bom, rapidamente, nós temos os neurotransmissores, que é aquela tentativa que eu falei para vocês, que eu vou tentar explicar rapidamente, de uma forma sucinta. Muitos neurotransmissores, mas os mais comuns são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e a acetilcolina. Como funciona isso? Por que a pessoa tem depressão cientificamente? Espiritualmente eu não entendo, vou aprender hoje. Cientificamente, aqui é um neurônio, aqui é outro neurônio, aqui é um neurônio, outro neurônio. A informação que vem desse neurônio tem que passar por outro, através de uma ponte pelos neurotransmissores. Aqui tem a serotonina, a noradrenalina. Então, a informação passa corretamente. Na depressão, esses neurotransmissores não estão faltando. Aquela ponte quebrada. Então, funciona a coisa assim. Imagine uma ponte como essa. Imagine que alguém tem que trazer uma informação para cá. Então, aqui passava 100 pessoas por hora. Nessa situação dessa ponte, não passa muita gente. E quem passar, passa com cuidado extremo. Vê essas senhoras aqui que mais um pouquinho elas caem. Então, analogicamente, é o que funciona aqui. Aqui os impulsos passam através dos neurotransmissores, que num estado depressivo estão faltando. E a medicação que nós usamos é justamente para fazer que esse meio seja povoado novamente pelos neurotransmissores. Dessa maneira, a depressão se processa e nós temos que tratar aqui. Entenderam o exemplo da ponte? É isso daqui, não passa, fica parado lá. E tem gente que tem medo, não vem. E a mesma coisa do neurotransmissor, ele fica com medo, não passa. Bom, quase no fim. Como a gente trata? Com antidepressivos, que eu não vou falar, isso é mais quando eu der aula, né, Ângela? A Ângela é uma aluna, a Raquel, minha ex-aluna, estou muito feliz por elas estarem aqui. E estou muito feliz pelo grupo de Araucária, que vieram 20 pessoas numa van para nos prestigiar aqui. Muito obrigado pela presença. Então, os antidepressivos, tem vários antidepressivos. E o tratamento não medicamentoso que nós usamos, que é a eletroconvulsoterapia. Um segundo para falar sobre isso. Eletroconvulsoterapia é um tratamento que foi discriminado, foi falado de uma forma cruel. Por quê? Não sei se alguém já viu naqueles filmes de terror, onde bota 2 eletrodos na cabeça da pessoa, né, se não morrer, pode melhorar. Então,
Hoje em dia mudou um pouco. Hoje em dia é feito isso com anestesia, é feito na presença de médicos, não é? Por quê? Porque é o método mais rápido para tirar a pessoa do estado depressivo maior que leva ao suicídio. Então, usa-se a eletroconvulsoterapia no estado, vamos dizer assim, que a pessoa esteja realmente precisando de sair daquele estado para não cometer uma besteira e fazer um suicídio. E tratamento coadjuvante, né? Está aqui o Marlon para nos representar. A psicoterapia, que é muito importante. A atividade física é importante para tudo, não é, Ângela? Não esqueça, sempre falo, né? Terapia ocupacional e a espiritualidade e a religiosidade. Se a pessoa tiver isso, a pessoa está muito mais preparada para enfrentar os percalços da vida, sabendo que tudo tem uma razão de ser. E vocês, que conhecem mais do espiritismo, sabem melhor que eu. Bom, rapidamente. Como é que o médico tem que tratar o antidepressivo? Primeiro, ele tem que saber se a pessoa está depressiva. Segundo, bom conhecimento da droga. Não vai dar qualquer coisa para qualquer um. Tratamento da dose em função da pessoa tolerar aquela droga e tomar o remédio certo. Considerar o tempo de latência. Aqui eu tenho que falar. Tratar depressão não é igual analgésico. Você toma um analgésico, dali 2 horas a dor foi embora. Tomou Doril, sumiu. Mas não é bem assim. Na depressão, se começa o tratamento hoje, o efeito vai ser 3, 4 semanas depois. Então a pessoa quer ficar boa em poucos dias. Não fica. Isso o médico tem que avisar mesmo. E tempo de uso e interrupção gradual. O tratamento de depressão de 1 a 2 anos, pelo menos. Explicação para o paciente das metas e dos efeitos colaterais dos remédios. Avaliação frequente, pelo menos no começo, que o paciente liga ou você liga para saber se deu certo o remédio, ele abandonou, ele morreu, sei lá. Monitorização laboratorial, levar em conta fatores inespecíficos, ambientais e idade do paciente. Eu ensino sempre os alunos que a dose do idoso é diferente da dose do adulto, então você tem que ter muito cuidado com isso. Esse é o último slide, já vou acabar. Razões da ineficácia. Por que não está funcionando? Fui no médico, não fui no psicoterapeuta ainda. Fui no médico, não estou melhorando. Primeiro, o médico errou o diagnóstico, não era depressão, era outra coisa. Segundo, o médico escolheu errado o remédio. A pessoa está dormindo, ele dá um remédio para dormir mais. Ou a pessoa está muito acordada, ele dá um antidepressivo para ficar mais acordado. A pessoa não se adaptou. Doses insuficientes. Isso é complicado. Porque o médico, muitas vezes, por desconhecimento, fala, tome só 1/4 do comprimido. 1/4 é melhor não tomar nada. Tem que fazer o tratamento correto, como tem que ser. É 1 comprimido ou 2 comprimidos, a dose é 20 mg, tem que ser 20 mg. Tempo de tratamento insuficiente. Isso é muito próprio dos brasileiros. Quem de vocês aí não tem uma farmacinha de resto de remédio em casa? Todos. E aqui é a mesma coisa. Porque depois de 1 mês, 2 meses, a pessoa se sente melhor com o tratamento. E ela fala, mas por que eu vou tomar essa porcaria todo dia aí? Já tomo não sei o quê, não quero mais tomar. Só que dali 1 mês volta tudo de novo. Então, o tratamento, se você fizer por tempo insuficiente, não vai dar certo. Não aderência ao tratamento. A pessoa vomita, a pessoa não se sente bem, não pode comprar o remédio, são muitos fatores, né? E variabilidade farmacocinética entre pacientes. O remédio que é bom para a mãe, não é bom para a filha. Cada um é um. Ah, mas o vizinho tomou, fez um bem para ele, então tá bom, mas não é a mesma coisa. Cada um tem que saber realmente aquilo que é correto você usar para o seu paciente. Então, esse é o último slide. Agradeço a atenção e já passo em seguida a palavra para o nosso amigo. Boa noite a todos. Partilharmos essas reflexões. O nosso objetivo é de trazermos alguns aspectos psicológicos, em especial aspectos espirituais do processo depressivo, porque o que nós queremos trazer para vocês é a reflexão dos sintomas obsessivos, da influência de espíritos no nosso dia a dia e os sintomas depressivos que o Luiz apresentou, para que a gente possa refletir, não com o objetivo de chegar num lugar comum, não com o objetivo de estabelecer uma linha que separe as coisas, mas de pensarmos como estes temas eles estão completamente cruzados, entremeados, e de como nós precisamos de um olhar amplo para entender um fenômeno que, pela visão física, a gente chega num lugar, mas por uma visão ampla dos aspectos psicológicos e espirituais, a gente chega a outras conclusões.
Então, primeiro eu quero trazer uma frase de Allan Kardec, que me parece muito importante quando ele diz: muitos epiléticos e loucos têm sido tomados por possessos, necessitam mais de médicos do que de exorcismo. Acho importante essa frase porque aqui nós temos o codificador da doutrina espírita dizendo: não podemos reduzir todos os fenômenos a eventos espirituais. Existem pessoas que vivem os casos de epilepsia, de loucura, e aí quando o Luiz estava falando dos casos de depressão, a gente precisa lembrar que o caso mais profundo de depressão, nós vamos dizer que é a depressão com um surto psicótico, com um fenômeno onde o indivíduo confunde a realidade com a fantasia, seja produto do inconsciente ou o que for. Não vamos discutir agora o que são os sintomas psicóticos, mas o indivíduo faz uma depressão tão grave que em algum momento ele faz um surto psicótico, ou ele faz uma euforia tão grave que faz episódios ou sintomas psicóticos, e este psicótico é o que a gente chama de louco vulgarmente. Então, mesmo para estes sintomas de confusão com a realidade, onde a gente tende a reduzir tudo ao espiritual, Kardec já estava dizendo: precisam mais de médicos do que do tratamento espiritual propriamente dito. Isso falado por Allan Kardec, para mim tem um peso muito grande, e eu acho que deveria ter para vocês também. Então vamos falar um pouquinho da visão dos transtornos como simples transtornos e não como eventos espirituais pela bibliografia espírita. Veja, Bezerra de Menezes faz uma descrição muito interessante num livro de Ivone Pereira que ela psicografou, e ele diz: o remorso, por exemplo, que é um dos mais avassaladores sentimentos, seu aspecto da pessoa, olha o que ele diz, seu aspecto será de um obsidiado. No entanto, ele é obsediado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Então nós, no meio espírita, vamos olhar e dizer: isso aí é tudo sintoma de obsessão, porque o aspecto é de um indivíduo obsediado. Mas o que Bezerra de Menezes diz é: obsediado sim, por si mesmo. Então não estamos falando da necessidade de um tratamento espiritual, porque estamos falando de um indivíduo que está fazendo um simples, vamos colocar entre aspas, transtorno mental. Quero trazer para vocês aqui também, eu vou pôr e vocês não leem. Olha para cá. Quero trazer para vocês também o olhar da depressão pela perspectiva espiritual, mas falando da depressão enquanto um fenômeno psicológico. Por que eu estou fazendo isso? Kardec, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda estão falando da doença enquanto apenas uma doença, enquanto fisiologia, enquanto sintomatologia, não atrelando tudo à dimensão espiritual, para ver o quanto nós nos equivocamos de reduzir todos os sintomas depressivos ou psicóticos à fenomenologia espiritual. Uma tentação. A pessoa chega no centro espírita e diz: porque eu estou ouvindo vozes, está ouvindo espírito. Porque eu sinto um aperto no peito, é o espírito que está angustiando ela, é um obsessor, e tudo a gente vai reduzindo a um fenômeno espírita. E estes que são os principais autores da doutrina espírita estão nos explicando os transtornos mentais. Então isso para mim me chama muito a atenção como algo a refletir. Joana de Ângeles vai explicar a depressão aqui na introdução de Vitória sobre a Depressão. No livro Triunfo Pessoal, ela traz um item muito importante sobre depressão, e também no Encontro com a Paz e a Saúde, que depois eu vou trazer para vocês. Mas ela vai explicar o funcionamento no sentido da personalidade. A depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega este sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Tem alguma coisa de intervenção espiritual aqui? Faça assim com a cabeça, porque não tem. Não. Nós estamos falando de uma alma comprometida com o passado, que se sente culpada e que em decorrência disso vai apresentar os sintomas depressivos. Não tem nada de evento espiritual. No livro Triunfo Pessoal, ela diz: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamentos afetivos, que seria o transtorno bipolar, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada.
Eu não vou ficar explicando cada um desses, porque senão a gente não chegaria na conclusão que é o que eu quero trazer para vocês. Estou apenas apontando diferentes sintomas em decorrência de um funcionamento que não está saudável. Então veja, um indivíduo insatisfeito em relação a si mesmo. Tem aqui intervenção espiritual? Faz assim com a cabeça? Não. Predomina no self, pense o self como o espírito, a essência, um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais os impulsos agressivos se rebelam ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Que vontade de falar um pouco mais, mas eu não vou falar um pouco mais. Ficamos só com a frustração de desejos não realizados. E presta atenção que eu vou fazer um adendo aqui. Você está se comprometendo comigo que não vai sair daqui dizendo: ah, então o fulano que está lá com depressão, ó, é bem